do CREA. Quando se tornou o CAL, a figura do arquiteto começou a ser mais exposta. Que antes não, era só do Conselho de Engenharia e Agronomia. O arquiteto acabava ficando mais de escanteio. Depois que teve a divisão, o CAL trabalhando muito nessa questão do marketing, nessa questão, começou os clientes a entenderem... De mostrar as atribuições mesmo, né? Exatamente, começou a entender e hoje nós podemos ver os belíssimos casos de integração entre engenheiro e arquiteto que formam um belíssimo trabalho. Antigamente tinha a ideia que arquiteto era muito caro também, né? Hoje em dia é mais acessível, né? Tem vários profissionais no mercado, então que as pessoas estão procurando mais projetos de arquitetura, né? Visando o conforto, não só o custo, né? E as pessoas também viram necessidade com essa questão da pandemia, né? Quando ficou muito tempo em casa ali, viu realmente a necessidade de tornar a vida saudável mesmo, porque morar em um local, o ambiente ele transforma a gente, ele pode trazer felicidade, pode trazer diversos tipos de sensação. Então, assim, o bem-estar, né, as pessoas realmente colocaram como uma das coisas principais, né? Sim. Mona, você falou isso, olha o que veio na minha cabeça. Você falou sobre a questão dos clientes, né, quererem mais conforto. Olha que caso interessante. Por exemplo, aos olhos mais desatentos, o Big Brother, né, com aquelas cores chamativas, as pessoas não entendem por quê. Mas quando a gente que estuda sobre isso percebe que cores, elas deixam na flor da pele alguns sentimentos, né, às vezes euforia, dinamismo, a gente acaba percebendo que a arquitetura de um reality show provocando a euforia, o dinamismo. Então, isso é muito interessante. Uma casa, ela pode se tornar um ambiente muito calmo, muito aconchegante, ou um ambiente muito extrovertido, um ambiente muito dinâmico, e as pessoas, às vezes, ela entra no lugar e fala, gostei, não gostei, e não sabe por quê. Mas é uma iluminação, é um dimensionamento, é uma cor. Então, quando a gente começa a perceber que a arquitetura ela é capaz de transformar aquela casa, que às vezes não é tão aconchegante, mas com uma pequena reforma, enfim, alguns atributos, a casa começa a se tornar um lar. Sim, e de fato. Outra coisa também que eu acho muito interessante, Daniel, quando a gente estuda um pouco sobre psicologia de pessoas mesmo, nós acabamos percebendo que quando a pessoa não gosta da sua casa, ela não se apropria do nome, ela não fala assim, o meu lar, a minha casa. Ela fala assim, tenho certeza que chega no escritório, Daniel, Moana, aquela casa que eu moro, olha a diferença, aquela casa que eu moro, e não a minha casa precisa de uma reforma. Ela fala aquela casa, porque ela não consegue, ela não se apropriou do lar. E às vezes não sabe por quê. Ela não tem aquela identidade, né? Aquela conexão. Exato. Então, isso é muito importante. Na verdade, o que a gente fala muito sobre essa questão, né? Que a intenção, né, dos projetos é realmente criar essa identidade, né? Trazer a identidade do cliente para o papel e trazer a vida do cliente mais fácil possível, mais confortável possível, mais feliz possível, porque de fato, é um dos fatores importantíssimos, assim, né, para o dia a dia do ser humano mesmo. Perfeito, mas você falou sobre imprimir identidade. Sou seu cliente agora, cheguei no seu escritório. Como que você faz para colher informações do cliente, para transformar tudo que ele está falando, verbalizando, em um projeto? Como é que funciona essa triagem para identificar o cliente e transformar isso em uma casa funcional para ele? Então, lá no escritório, nós trabalhamos, né, com algumas etapas, e uma delas é o briefing, que, assim, depois que nós introduzimos o briefing, assim, em relação a essa questão de número de alterações que antigamente acontecia muito, né, diminuiu muito. Então, assim, isso faz com que a gente realmente capte de forma mais assertiva o que o cliente gosta de fato, né? Então, assim, no briefing tem todos os tipos de pergunta que você pensar sobre essa questão de onde que o cliente gosta de ficar mais tempo. Realmente é um período de tempo que é muito importante para o cliente responder, para justamente a gente ter noção de como que funciona a rotina dele, o que vai ser melhor para ele, o que vai ser mais funcional para o dia a dia dele. Então, através desse briefing, né, tem várias perguntas sobre a questão de cores, sobre a questão de texturas, sobre a questão de onde ele passa mais tempo, sobre essa questão até de
a gente fala também muito essa questão, né, do dimensionamento da casa, que muitos clientes também acabam que chegam lá e falam, eu quero uma casa de 50 metros quadrados. Mas, assim, não funciona desse jeito, né? Então, a gente, para dimensionar uma casa, a gente tem que saber o que o cliente vai querer ter internamente. Então, isso vai dimensionar ali a casa, né, para ter tudo de forma confortável, caber tudo. Porque já aconteceu, Vinícius, de cliente chegar assim, eu quero um quarto, tamanho tanto por tanto. E aí, quando chegou depois, passou, né, ali as informações pra gente, não, eu vou colocar uma cama de casal normal. Só que quando chegou na hora de executar, o cliente queria colocar uma cama super king. Exatamente. Não cabe. Não, o projeto você Culpa fez muito da pequeno. Moana e do Daniel. Exatamente. Então, assim, gente, a gente pega todas essas informações, todos os itens que o cliente quer, mesmo que não tenha projeto de interiores, a gente capta todas essas informações justamente para que o cliente possa não ter nenhum tipo de dor de cabeça. Porque os clientes têm muito essa questão, né, de achar que é dor de cabeça, né? Tanto obra como projeto é dor de cabeça. Então, na verdade, é uma forma, de fato, de facilitar totalmente a vida do cliente. E, puxando o gancho, né, quanto a isso, a gente pontua muito também sobre essa questão do cliente ter a noção também, né, do que é um projeto executável e um projeto legal, né? Desculpa. Pode prosseguir. Isso, pronto. Porque, do que é um projeto executável e do que é um projeto legal, né? Porque, assim, um projeto legal, ele tem as informações básicas, né, os parâmetros, para poder ser executado ali de forma, assim, mais básica possível mesmo. E o projeto legal, ele já tem muito mais informação para o executivo. O Adriel aqui, o Barba, que é o operador de tudo, faz a mágica acontecer, ele acabou de mostrar aqui um comentário. Uma cliente falou, como cliente da Moana e do Daniel, sempre informo que o apoio que eles fornecem é muito tranquilizante. Gostei muito dessa palavra, tranquilizante. Como você estava falando agora há pouco, né? A ideia de dor de cabeça ela é muito presente. Vou começar uma obra, vai me dar dor de cabeça. Vou fazer um projeto, vai me dar dor de cabeça. E às vezes nós somos isso mesmo, né? Tranquilizar. Sim. É trazer o cliente para... E um ponto também importante, Vinícius, é informar também para o cliente, porque muitos clientes eles acham que o contato com o profissional é só naquele momento que está fazendo o projeto. Mas não. Tem cliente que a gente passa anos em contato com o cliente. Porque, assim, pode ser que o cliente não execute imediatamente. Então, a gente se coloca à disposição. Como nós somos os proprietários, né, que entende ali de todo o processo do projeto, então, assim, nós pelo menos fazemos, né, esse acompanhamento de tirar todas as dúvidas, de deixar o cliente mais calmo, de tentar resolver as situações, porque, assim, a gente sabe que obra não é fácil, né, então, assim, o que a gente puder viabilizar, às vezes, com o passar do tempo, vai surgindo novas formas de fazer também, de executar, então, é sempre importante estar tendo esse contato. Então, assim, o cliente tem que saber que não é só aquele momento inicial que ele vai ter o contato, fechou o projeto e acabou. Não é, né? É um processo longo aí, né? Então, isso até tem essa questão mesmo do valor mesmo, né? De valorizar, né, o profissional, que às vezes o cliente, muitas vezes vai pelo mais barato, né? E acaba que não tem essa noção mesmo, né? Do que ele está pagando, do que ele está pagando. Que eu percebo que é muita questão do custo-benefício, né? Sim. Às vezes o cliente, infelizmente, lá no nosso escritório, nós recebemos de vez em quando projetos prontos da internet. E aí o cliente falando assim, Vinícius, eu só quero que tu acompanhe a obra. Não. E aí quando eu pego, uma vez eu tive um arranca-rabo, né? Com um cliente que comprou um projeto de alto padrão da internet, por tipo R$1.300. Até eu mostrar para o cliente aquele projeto não era viável aqui em Roraima, e o cliente pensa, não, é você que está dificultando. Eram vãos, Daniel, eram vãos que era impossível de executar. Por quê? Aqui nós não temos uma tecnologia de construção que se chama concreto protendido, né? Que é para vencer vãos maiores. Para quem está nos ouvindo, é basicamente assim, concreto protendido faz com que vigas de 8 metros, 10 metros de comprimento se tornem besteira. Mas para nossa realidade, a gente usa o concreto armado, que é o normal, ferro e aço. Perdão, aço e concreto. Então, o projeto dele era concreto protendido, laje, vigas.
Quando eu fui mostrar para ele que isso não dava para fazer aqui, ele pensou que era eu que estava dificultando o processo. Eu falei, ó, nós vamos ter que colocar pilar na área gourmet, porque era área gourmet. Imagine, uma área gourmet de uns 80 metros quadrados, e em cima, suítes com banheiras, e depois da suíte, lá em cima, caixa d'água. Então, olha o peso da estrutura vindo para um vão gigantesco. Uns balanços de 10 metros, assim. Mas o que o cliente pensou? O que o cliente pensou? Para que eu vou contratar algum profissional por, sei lá, 10, 12 mil reais de projeto se eu posso contratar um de 1.300 na internet prontinho? Sim. Então, essa relação do custo-benefício, quando o cliente entende que nós estamos aqui para trazer a personalidade dele para casa, trazer a funcionalidade que ele deseja para a casa dele, eu tenho certeza que com o tempo, né, cada vez mais clientes vão entender o que a gente está tentando fazer. Hoje eu vi uma publicação do Bora na Obra lá, muito interessante, né? Hoje é dia do arquiteto, né? É. E lá eles fizeram até uma piadinha, né? Dizendo, você me cobrou tudo isso por papel, né? Porque o projeto é um papel, né? Que você entrega. A gente ouve muito isso. Não, e é difícil. Só para você ter noção, esse aqui eu não falei em nenhum podcast. Quando eu era estagiário de uma construtora, ela era construtora e empresa de corretagem, né? Vendia imóveis. Um dos corretores olhou assim para mim e falou, Vinícius, eu me mato trabalhando aqui para me tentar vender imóveis para mim ganhar dinheiro e tu ganha dinheiro desenhando no computador. Gente, se eles soubessem, Vinícius, né? Assim, o quanto que a gente rala para poder, né? Assim, as pessoas acham que que tem aquele valor alto ali, mas, gente, por trás, a gente vira à noite, tem tanta coisa que a gente faz, é um processo tão grande, e não é só aquela parte do papel, né? Tem toda essa questão, né, como eu falei, do acompanhamento, tem as reuniões, tem a questão de realmente imprimir a identidade e voltando, né, nessa questão que você falou, que é um dos pontos do tema aqui também, que é em relação a essa questão mesmo de economia. É uma economia que o cliente vai estar fazendo depois. Por quê? Quando chega na hora da execução, o cliente ele não entende, né? Fica totalmente perdido. Então, aí, se não tiver essas informações no projeto, um projeto bem detalhado, porque assim, a gente faz o projeto, a gente revisa o projeto, a gente deixa tudo às claras, compatibilizado, para ser conforme a realidade, para o cliente não ter nenhum tipo de dor de cabeça. Então, assim, gente, não é em um dia que a gente faz projeto, assim, é um processo realmente, e também o cliente tem que entender o papel dele também, tá? Tem o papel do cliente e tem o papel do arquiteto, que aí isso vai influenciar também para que chegue no melhor resultado possível. Até porque o cliente está investindo um valor muito alto, né? Às vezes a poupança de vários anos, né? E a gente tem uma responsabilidade de agradar o cliente, né? Que ele se sinta bem futuramente na sua casa, né? Possa chamar de lá mesmo Daniel, para mim um projeto bem sucedido é quando o cliente chama para o churrasco, quando a obra está pronta. Se o cliente te convidou para um churrasco, se convidou, é porque ele gostou do serviço. Moana, verdade. Em uma das aulas da pós de arquitetura, achei muito interessante que a professora ela citou assim, né? Como lá a maioria é arquiteto, na aula da pós, ela citou uma coisa muito interessante. Ela falou, gente, vocês percebem que muitos clientes chegam para vocês e pela moda querem cozinha aberta, né? Cozinha com a sala ali, mesa de jantar, quer cozinha aberta. E às vezes, aí ela começou a citar, né? Às vezes nós como profissionais devemos ouvir e identificar se o cliente tem uma organização para permanecer com aquela cozinha aberta. Isso é verdade. Por exemplo, eu consigo dormir com louça suja tranquilamente. Então, para mim, não pode ser cozinha aberta. Tem que ser cozinha ali mais reservada para esconder um pouco as louças. Receber a visita ali na sala e tá com aqueles pratos ali à mostra. Prato de 3 dias ali. Então, cheiro de fritura também. Né? Exatamente. Então, eu acredito que muito de um projeto bem sucedido, claro que é ouvir o cliente, mas também saber fazer ele se questionar. Será que uma cozinha aberta, para mim, é a melhor cozinha? Porque pode ser na internet a melhor imagem. Sim. Mas será que para mim, eu recebendo convidados, será que vai ficar bonito? Vai ficar funcional isso?
Então, eu gostaria de saber de vocês como, eu dei um exemplo, né, como os outros, tem área gourmet, tem sobre quarto, o cliente que fala, não quero um closet, depois fala, meu quarto ficou pequeno porque tive que colocar o guarda-roupa dentro. Eu gostaria de saber de vocês, nesse portfólio que vocês têm, quais os casos de que vocês viram que o cliente falava algo, mas ele não conseguia entender a seriedade do que estava falando e como é que seria isso no dia a dia, né, da casa dele lá operando. Então, eu vou falar de um caso que aconteceu comigo e que, assim, foi um caso doloroso. Foi logo quando eu me formei e aconteceu a seguinte situação. O cliente, ele queria uma casa, numa metragem quadrada, né? Ali fechada, bem os ambientes bem apertadinhos mesmo, para poder caber no orçamento dele. Porque na época a gente cobrava por metro quadrado e também porque o pedreiro cobrava no metro quadrado, nesse caso, né? Então, assim, a gente fez várias opções para ele, né? Porque a gente queria agradar e tudo mais. E chegou no momento que a gente fez, né? Encaixou ali, assim, os ambientes nas áreas mínimas, né? Fazendo milagre, né? Pois é. E aí, assim, foi de fato um aprendizado, né? Porque acabou que foi executado, e assim, o cliente, ele viu que de fato coube, né, as coisas ali, mas ficou pequeno, entende? Então a gente acabou cedendo essa questão mesmo da vontade dele, e que depois dessa experiência, hoje em dia, eu oriento, né, o cliente, eu sempre oriento, eu pego e pontuo sobre essa questão mesmo de fazer até por etapas, sabe? Faça o essencial agora, faça uma casa confortável, procure fazer de forma que fique realmente funcional. Então, a gente realmente, né, pontua várias coisas. E, às vezes, quando o cliente tem assim, né, que é engessado, tem aquela dor de cabeça, a gente pega e fala, não, essa opção aqui, ela é melhor para você, ela vai te atender nesse quesito. Aí ele pega e fala, não, mas eu quero desse jeito. Aí, beleza. Aí eu pego e faço, né? Até faço a planta. Olha só. Aí eu vou pegar e mostro pra ele. Aí ele, tá, realmente, Moana, não vai dar certo mesmo, não. E assim, mais pro cliente entender, sabe? Porque tem alguns clientes que são realmente cabeça dura, assim, mas para que o cliente, ele possa ter esse entendimento, ver o que é melhor para ele, não porque a gente quer imprimir o nosso gosto, mas de fato, porque a gente tem um conhecimento técnico. Muitas vezes ele vê uma coisa ali na internet, ou então muitas vezes acontece também dele ouvir, um parente aqui, alguém comentando ali, e acaba que ele, de fato, nem coloca ali a vontade dele. Também já aconteceu esse tipo de situação. Então, assim, teve uma época que eu tive que sentar com a cliente, porque era tia opinando, era avó opinando, era irmão opinando, era prima opinando, e eu falei assim, não, calma, vamos sentar aqui eu e você, tá? A gente vai ver direitinho, vai pontuar aqui direitinho o que você quer, o que você quer para sua casa, qual é a casa dos seus sonhos. Mesmo, eu sempre falo pro cliente, falo assim, olha, qual é a casa dos seus sonhos inicialmente, né? O que você quer, o que você sonha? E aí depois eu chego e coloco os pés deles no chão. Gente, isso aqui vai ser viável, isso aqui não vai ser viável, até pro cliente também não ficar criando aquela expectativa e no final não ser o resultado. Aconteceu muito também, Vinícius, da gente pegar projetos também de outros profissionais que foram feitos, né, ali, e que às vezes acaba que tem alguns profissionais que acabam imprimindo ali o gosto deles, né, e tudo mais, e acaba que quando o cliente vê que tá com aquele projeto ali, que aí não é pra ele, né? Isso, aí olha assim, ou então que tá assim, extrapolando muito o valor, que não é viável financeiramente. Aí fala, gente, eu fiz um projeto lindo, maravilhoso, mas não tem como executar. E aí pega e faz um projeto conforme a realidade. Isso gera uma frustração na pessoa, sabe? Sim. Então, assim, a gente procura conversar muito com o cliente sobre essa questão também da viabilidade dele, para realmente, né, que ele vai caminhando para esse sonho dele, para essa expectativa, com os pés no chão mesmo. E a gente vai procurando fazer o nosso melhor, né, mas para que fique realmente ali, para que ele consiga, né, o resultado final. Olha, teve um caso bem curioso, um cliente que ele fez uma casa bem antiga, deve ter feito lá em 97, 98, 2000, e eu achei muito engraçado, né, a Mona falou, ela tocou 2 pontos. Primeiro foi não fazer tudo que o cliente pede, mas também não colocar a minha identidade pessoal no projeto do cliente. Olha o que esse cliente falou, Daniel. Vinícius, essa casa ficou horrível. Eu falei, mas tu não teve
alguém para fazer o projeto. Essa é uma casa bem antiga, né? Não, ficou horrível. O cara fez tudo que eu pedi. Eita. O cara, não, porque ele falava, eu quero um quarto 4x4. Aí fazia lá eu quero um banheiro 2x3. E só o cliente foi imprimindo só o que ele achava interessante. E o arquiteto, ele se escondeu, se omitiu um pouco e foi fazendo tudo que o cliente pediu. E a casa ficou ruim porque ficou como o cliente quis. Olha que louco isso. Isso não é brincadeira, pessoal. Isso existe. Quando você faz um projeto, por isso que o projeto eu acho muito interessante, que ele deve ser uma conversa dinâmica. O cliente fala o que deseja e a gente com conhecimento técnico fala, olha, mas você já viu por esse ângulo? Você já viu por aquele ângulo? Como, por exemplo, a Moana citou aqui uma coisa muito interessante. Um dos clientes mais difíceis que eu atendi foi porque eles eram um casal de idosos, atendia, o projeto estava perfeito para eles. Vinícius, vou conversar com os meus filhos. Pegava a planta, ia para casa, 3 dias depois voltava com tudo diferente. Sim. Que é exatamente isso. Nem ele conseguia mais olhar para o projeto e falar o que ele queria, porque era tantas pessoas opinando que não saiu nenhum projeto para ele. Até que foi o que você fez. Amigo, amiga, vamos sentar aqui. Qual que é a casa que vocês desejam? Porque a casa é de vocês, não é dos filhos, não é dos netos, é de vocês. Sim. Então, eu vejo esse elo bem apertado entre o que o cliente deseja e o que a gente, com conhecimento técnico, faz com que a casa seja viável. Moana, Daniel, vocês falaram sobre viabilidade. Na pós, também achei muito interessante. Um professor falou, nós estamos vivendo hoje na era do Instagram. Cada profissional quer competir com o outro, quem faz o projeto mais bonito. Sim. Mas será que o cliente está ganhando com isso? Será que o cliente não está perdendo? Será que a gente não está na hora de humanizar mais o cliente e trazer projetos não os belíssimos para ser o melhor projetista de Roraima, ou do Norte, ou do Brasil, e fazer aquele projeto ser o melhor para aquele cliente? O que vocês acham sobre isso? Não, eu super concordo. Eu super concordo sobre essa questão, né, de realmente não fazer projeto para ser portfólio. Lógico que a gente sabe que pra gente também, assim, né, ter uma casa não só esteticamente bonita, né, mas eu acho que é um todo mesmo, né, e principalmente ter o cliente satisfeito, que eu acho que nossa, o pra like, mim é o auge, assim, porque é ali onde realmente a gente trabalha muito por indicação, né? Então é um cliente indicando o outro. Então ali que realmente vão surgir outras pessoas, né? Que nosso nome vai crescendo. Eu acho que aí sim, eu acho que acontece as coisas assim de forma natural e mais saudável, sabe? Porque, de fato, a gente já viu várias casas também, já aconteceu isso, a gente já viu várias casas. Nossa, casa linda, maravilhosa. Aí quando a gente chegava na casa da cliente, então, menina, pois acabou que eu fiz isso aqui, mas vou mudar, porque acaba que pra mim não funciona, não sei o que, ficou só bonita, que eu não sei nem mexer nisso aqui e tal. Então, assim, gente, de fato, como acontece também muitas vezes, o cliente, ele sempre vai usar a referência do profissional, ele vai dar esse feedback. Então, assim, é bem importante mesmo o cliente, principalmente, ter essa transparência com o profissional. E, assim, se o profissional for, assim, querer imprimir mesmo essa questão mais estética e de que não seja conforme a realidade dele, né, de realmente, assim, sentar e assim, enfatizar mesmo, assim, não, mas eu quero um projeto, e, assim, entrar em um consenso, né, uma conversa no consenso ali. Lógico que o cliente muitas vezes vai por essa questão financeira, mas eu acredito sim que dá pra gente fazer algo que seja bonito, até porque essa questão estética também influencia muito no bem-estar das pessoas, né? Então dá para fazer algo bonito, dá para fazer algo funcional, dá para fazer algo conforme a realidade do cliente também. Outro ponto é que tem que ser executável, né? Um projeto que possa sair do papel, né? Que às vezes esses elementos estéticos acaba agregando um valor no projeto, né? Na obra, e que quando o cliente for executar, pode ser que ele não tenha esse dinheiro, né? Então é muito importante ter essa conversa com o cliente, né? Para que saiba quanto ele tem disponível para investir e possa fazer um equilíbrio entre a estética e o funcional, né? O que vai ser, e que saia do papel mesmo, né? Mas eu imagino que isso acontece bastante comigo. Quando a gente pergunta para o cliente quanto que ele quer gastar,
ele pensa assim, acho que ele quer saber para quanto que vai cobrar no projeto. É. Mas não, gente, nós somos seus aliados, gente. Pois é. A gente está aqui para transformar o que vocês querem. O que o Daniel falou aqui é importantíssimo. Saber quanto você tem para gastar vai definir qual projeto que nós vamos abordar. Não adianta, como a Mona falou, o cliente falar assim, não, Vinícius, eu quero porque quero uma casa de 50 metros quadrados, que é Minha Casa Minha Vida, né? Casa verde e amarela. Só que o cliente, ele... Só para começar, ele já quer uma garagem para 3 carros. Garagem para 3 carros, já foi. Já foi. Acabou o dinheiro da casa de 50 metros quadrados. Exatamente. Então, saber quanto você tem para realizar a obra, não é a gente ferindo a sua privacidade, não. Porque nós somos gestores de recursos, né? Nós vamos transformar aquilo, como você falou, a poupança de anos da pessoa em uma realidade, em um projeto. Então, gostei muito, Daniel, que você falou. E é a realidade atual do mercado. E outro ponto também em relação a essa questão mesmo, até do cliente saber respeitar em relação a essa questão, né, da etapa das coisas, sabe? Porque muitos clientes também querem meter os pés pelas mãos. E eu acho que para você fazer uma obra é um investimento alto, né? Então, assim, você precisa ter um planejamento. Acontece muito de clientes chegar no escritório que quer o projeto para a semana que vem. Então, assim, gente, é um investimento alto, é o projeto da sua vida. Então, existem etapas a serem seguidas. Eu sempre falo para os clientes, gente, é mais fácil você mudar no papel do que na execução. E isso também é economia. Planejar é você economizar na obra. Então, isso é muito importante, né? Que o cliente, uma das coisas que a gente sempre fala, olha, a gente vai ter várias reuniões aqui no escritório para deixar tudo muito bem alinhado, para que você não tenha surpresas na obra, para que você entenda todo o processo de projeto, porque acontece muito também, das vezes o cliente pega aí, por essa questão de valor, fecha um projeto legal, que é um projeto mais básico, né? E chega lá, não tem muita informação. Então, nos nossos projetos a gente gosta de fazer bem detalhado, porque eu acho que quando a gente deixa sem informação, acho que a gente abre margem para dúvida, né? E acontece muito disso também, de que às vezes o cliente ele chega na obra e se surpreende, uai, isso daqui era para estar aqui, mas era para fazer desse jeito, sabe? Então, assim, eu acho importante o cliente realmente entender essa questão dessa fase de projeto, quão importante é para realmente ele entender o quanto que ele vai economizar na frente, o quanto ele vai... Porque, assim, tempo hoje em dia é dinheiro, né? Então, assim, a não ser que o cliente também tenha muito tempo aí para poder estar resolvendo esses pepinos também junto com o profissional. Mas, assim, tem que estar com um projeto muito bem especificado, bem alinhado com o que o cliente quer, porque se estiver no papel é muito mais fácil de você chegar o mais próximo da realidade. E tem aquele ponto também de que sobre essa questão de alteração, né? O cliente, ele pega muitas vezes, faz ali o projeto e quando chega na obra, aí acaba alterando uma coisa ou outra e tudo mais. Então, sem assim, te falar. Sem falar, Mona, posso alterar aqui? E vai alterando por conta própria. Eu sofro, viu? Outra coisa importante é o acompanhamento técnico, né? Durante a obra, né? Até para a gente poder explicar o porquê daqueles elementos, né? Que às vezes o cliente passa despercebido na hora do projeto, né? Mas na hora da obra vai querer mudar, vai querer ir pelo mais fácil, mais prático, mais barato também, né? Então a gente tem que estar lá para explicar o porquê, qual é a funcionalidade, que às vezes não entendem como é o projeto, né? Então a gente tem que ter essa participação durante a obra também, né? Sim. E, Moana, eu sinto muito, eu tenho certeza que vocês também sentem muita dificuldade. Às vezes, eu vou dar um exemplo bem simples aqui. Uma casa de 2 andares, né? O cliente, nós conversamos com ele, a altura do seu forro vai ser 3 metros, tá bom? O cliente fala, tá ótimo, eu quero meu forro com 3 metros. Aí lá na obra, lembrando que é uma casa de 2 andares, lá na obra ele fala, não, eu quero 3,30, 3,60. Aí a equipe de obra fala, tranquilo, meu patrão, estamos aqui para executar. Sobe a altura do forro. Logo, a escada que foi calculada para 3, não vai atender para 3,60. Tem que colocar degrau. E começa umas sucessões de artimanhas para começar a adequar o que ele mudou por conta própria. E acaba gastando mais. Tendo retrabalho muitas vezes. Não se satisfazendo, muitas vezes fala, agora minha escada ficou mais longa, ou meu patamar agora tem que ter mais degraus.
Então, eu sinto isso que eu não entendo por quê. Tem uma frase que a gente acaba utilizando. Lá no Japão demora 6 meses ou 3 anos um projeto para executar em 3 meses. Uhum. Aqui não, aqui nós fazemos o projeto em uma semana, né? E aí vai resolvendo os pepinos conforme for aparecendo. Moana, tem cliente que fala assim, eu quero uma plantinha. Eu quero só uma plantinha baixa, Moana. Faz pra mim, Moana. Como é que você vai conversar com um cliente desse que fala só... Daniel, se tu me der a planta baixa, o resto eu resolvo com o pedreiro. Ou então chega lá com papel com desenho assim, né? Uhum. Só aquele rabisco. Ô, gente. Aí eu pego e falo assim, oh meu Deus, me ajuda. Eu falo assim, Deus me ajuda. Mas aí assim, lógico que a gente, né, não fala isso pro cliente, obviamente. Não, mas por dentro, né? A gente pensando, meu pai. Aí eu, meu Deus, como que tem coragem de trazer brincadeira. Mas assim, a gente... Lógico que a gente, né, tenta explicar para o cliente, assim, então, né, vou olhar aqui com calma, com muito carinho, né, como sempre, e aí a gente pega e fala, então, a gente vai olhar aqui direitinho, né, e aí ele já vai percebendo que não vai. Teve um cliente, inclusive, que chegou e colocou uma cozinha gigantesca, assim, acho que foi uns 9 metros por 3, assim, eu falei assim, olha, então, aqui... você tá vendo isso daqui? Né, para o cliente entender. Então, assim, a gente vai ter que fazer uma planta elaborada, precisa fazer todo um dimensionamento. Não funciona desse jeito, você só colocar a medida aqui e pronto, entendeu? Você tem que adaptar conforme o que você for colocar ali na parte interna dele. Então, aí ele já começa a entender mais. Né, e é mais fácil. Mas, assim, até que, ultimamente, os clientes, eles têm sido mais tranquilos quanto a essa questão. No início... né, tinha muito isso. Hoje em dia eu acho que até por conta dessa questão mesmo de tempo, sabe? Os clientes eles já têm essa noção mesmo, né, do profissional que é o adequado para fazer aquilo ali. Aí com essa questão também do briefing já ajuda bastante. Então a gente não tem tido tantos problemas em relação a isso. Certo. Para quem está nos ouvindo, né, a live ela tem como objetivo o tema principal, que é como transformar um projeto, né, residencial, a gente não vai abordar o comercial, em uma obra saudável. Eu já identifiquei aqui o que vocês falaram, que primeiro, identificar o que o cliente deseja. Segundo, verificar os recursos, né, que ele vai ter para aplicar na obra. Terceiro, seria planejar como vai ser feita essa obra. E nós entramos na parte do projeto. Nós temos hoje na prefeitura uma forma de tirar alvará bem simplificada, né? Que é só ali a demarcação da área da casa em relação ao terreno. Isso não é suficiente para ter uma boa obra. Moana, o que você percebe hoje sobre a diferença dos projetos necessários para a regularização, mas a diferença para os projetos que fazem uma obra ser saudável, ter as informações necessárias para uma obra ser executável com a menor chance de erro possível? O que você percebe sobre essa diferença entre projetos obrigatórios e os projetos necessários para uma boa obra? Então, sobre essa questão dos projetos, né, projetos legais mesmo, eles vão basicamente as informações necessárias, como você falou, né, no caso dos afastamentos, as alturas, para ver se está de acordo com os parâmetros. Um projeto executivo, de fato, é um projeto mais mastigado, onde ele contém mais informação de detalhe, de questão de cor, onde realmente vai imprimir ali a questão da identidade do cliente. Caso tenha algum detalhe, caso tenha algum friso, caso tenha algum tipo de calçada específica. Então, é um projeto para ser executado, com todos os detalhes ali, né, necessários para poder executar, para não ter nenhum tipo de dúvida. Já um projeto legal, ele não tem essas informações, são informações básicas. E como eu falei para você, quando a gente deixa, né, em branco, né, essas informações, né, surge especulações, e isso pode acabar acontecendo do pedreiro, do profissional, né, executar da forma que ele acha que é, e muitas vezes não é. Então, por isso que é bom o cliente sempre ter consciência do que ele está contratando, né? Existe essa diferença, né, desses dois tipos de projeto, e o projeto executivo,
ele é um projeto mais detalhado, é um projeto que vai facilitar muito mais a sua vida, é um projeto que vai facilitar muito mais a vida de quem vai executar, é um projeto que vai te ajudar muito mais no seu planejamento e vai te ajudar também com que você tenha muito menos erros, né? Porque tem tudo ali no projeto. E qualquer situação que aconteça, é uma forma de você comprovar, né, o que foi planejado, o que foi feito ali. Eu vou só citar aqui, gente, que eu me ponho no lugar de quem está nos ouvindo aí que não tem tanto conhecimento na área. Vou citar alguns exemplos para vocês do que não é obrigatório, tá? Nenhum banco, nenhuma prefeitura vai te pedir, mas faz a diferença. Por exemplo, a Mona está falando aqui que, além do obrigatório, existem projetos para te facilitar na obra. Quer um exemplo? Vinícius, Mona, como é que eu vou assentar meu porcelanato? Onde que ele vai começar? Aonde que ele vai terminar? Aonde vai ter recorte? Onde não vai ter? Isso se chama paginação. O outro seria de forro. Nenhum banco vai te pedir como que vai ser feito o teu forro. Onde vai estar posicionadas as luminárias, se vai ter sanca, se não vai ter. Mas existe o projeto de forro. Então, aqui são alguns exemplos. Deixo para a Moana aí ampliar isso. Mas dei 2 exemplos. Paginação de porcelanato, banheiros principalmente, e a questão de forro. Tem vários outros, mano, que você pode abordar. Tem a questão de bancadas, né? Área seca, área molhada, enfim. Desníveis, tudo isso, né? Questão de informação também, principalmente na parte da fachada, né? Que a gente adora fazer, né, aqueles detalhes e tudo mais. Então, assim, tem detalhes que são mais específicos. Então, assim, não é um projeto que vai com aquele detalhamento. Então, assim, quando tem na fachada, ele precisa de um detalhamento específico para a pessoa saber como é que vai ser executado mesmo. Então, isso é importante, né, ter essas informações no projeto executivo, né, para que a pessoa possa fazer da forma correta. E como até o Daniel falou, acontece muito também, né, da maioria das pessoas, algumas pessoas que executam, procurar sempre a forma mais fácil. Meu Deus. A forma mais fácil mesmo de fazer. Então, assim, existem formas específicas. Nós estudamos, né, anos aí. Lógico que a gente também sempre tem essa parceria aí com os profissionais também que executam para a gente achar a melhor solução. Mas a gente, no projeto, já é tudo pensado. Como que vai ser executado, como que vai ser colocado, tudo isso. Então, é importante, né, ter essas informações e acaba que isso, de fato, agrega, né, o valor ao projeto executivo. E por isso tem essa diferença, mas quando você for mais lá na frente, você vai ver que vai valer super a pena. Tem outros projetos também, como de cabeamento, de câmeras de segurança, de automação, que é algo que está crescendo hoje em dia, né, que também são bastante importantes e que, se não for planejado na hora do projeto, né, pode ter vários imprevistos, incompatibilidades na hora de executar, né? E retrabalhos, acaba gastando mais, né? O valor que investir no projeto, nesses projetos, acaba gastando mais com o retrabalho na hora de executar, depois que a obra estiver pronta, por exemplo. Né? Sim, e eu poderia citar um exemplo, Daniel, já recebi... Teve uma época da Caixa que era obrigatório apresentar um orçamento bem detalhado, né? Que era a PFUI. Então, nessa época eu fazia muitas planilhas de vários profissionais. E uma vez eu me deparei com a situação de um projeto pequeno, uma casa de 40 e poucos metros quadrados, e o projeto elétrico falava que o cabo de entrada era de 25 milímetros. Era um absurdo. Na hora que eu peguei isso, eu falei para profissional, olha, muda esse cabeamento, tá super majorado, tá muito alto, tenho certeza que na hora... O cliente ele não percebe. Quando ele pega um projeto elétrico, eu tenho certeza que não dá para entender. Para quem não trabalha com isso, um projeto elétrico é muito difícil de entender. Mas lá na obra, quando ele tiver que comprar um cabo de 25 milímetros e o eletricista falar, não, um de 10 já é suficiente, ele vai sentir isso. Então, a gente tenta trazer aqui que o projeto não é papel impresso com informações. Um projeto é a execução, primeiramente, virtual. Hoje, eu agradeço muito que nós temos tecnologias de 3D. Nós podemos levantar, né? Só para vocês entenderem, eu agradeço muito a tecnologia, porque hoje, além de a gente desenhar a casa, vamos dizer que o que os clientes veem, né, as fachadas, dá para você desenhar o concreto, o aço, os tubos, o cabeamento. Então, essa
esse trabalho o cliente não vê. Ele não vê o papel, né? Tá aqui. Mas por trás desse papel existem profissionais que desenham toda a casa, nós chamamos de maquete, toda a casa no computador. Aplicando todas as técnicas. Todas as técnicas, todos os dimensionamentos. E graças à tecnologia nós podemos rodar toda a casa, ver se a estrutura está boa, ver se as instalações estão boas, ver se está tudo compatível, se não vai ter que cortar muita viga, se não vai ter que prejudicar o fogo, para o cliente receber papéis informando aquilo. Então, só para me resumir isso, um projeto, ele é capaz de construir primeiramente a casa no mundo virtual, para depois trazer isso para a realidade. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: as coisas acontecem em 2 etapas. Primeiro na sua cabeça e depois no mundo real. Então, no nosso caso, são em 3 etapas. Primeiro na nossa cabeça, depois na maquete virtual e depois na vida real, né? E eu tenho certeza que vocês, quando passam em uma casa, muitos clientes falam assim: Vinícius, eu amei o resultado da casa. Mas nós já tínhamos visto a casa antes mesmo do primeiro tijolo ter sido instalado. Verdade. A gente já previu tantas coisas que às vezes o cliente nem sabe. Ele nem imagina as coisas que nós nos precavimos para trazer um sucesso para ele entrar na casa e sentir o lar, sentir uma boa moradia. Sim. Eu só queria abordar mais um tema que a gente precisa deixar isso claro. Um projeto saudável é identificar, é planejar, é verificar recursos, é fazer projetos além do obrigatório. Eu acredito que um projeto saudável, vocês já falaram, mas vamos pincelar isso melhor, sobre acompanhamento técnico. Eu vejo que muitos clientes são resistentes em contratar alguém para realmente acompanhar a obra. Porque hoje está uma febre. Você contrata um pedreiro, contrata algum engenheiro, algum arquiteto ou técnico de edificações para só assinar a execução. E acabam esquecendo que de nada importa gastar 300, 400, 500 mil reais se você não tiver profissionais acompanhando a obra para fazer com que ela seja saudável, para que ela funcione. Vocês estão conseguindo implementar no escritório de vocês esse acompanhamento? Vocês sentem uma certa resistência ou está indo tranquilamente? Ultimamente a gente tem crescido, né, a procura por acompanhamento, né, a gente tem oferecido esse serviço, né, no projeto a gente fornece apenas a RRT de projeto, né. Às vezes o cliente pede a de execução, né, a gente tem que explicar que a gente não pode apenas assinar, que é uma responsabilidade. Que é nosso nome, nossa responsabilidade. Mas ele fala assim, mas fulano de tal faz assim. É difícil. Aí na nossa cabeça assim, então faz com fulano de tal. Mas no fundo não é assim, né? Daí tem que explicar tudo que está incluso, que a gente vai estar lá acompanhando para que o projeto saia conforme, a obra saia conforme o projeto, né? Que não tenha retrabalhos também, né? Que às vezes o cliente acaba gastando mais com retrabalho, refazendo as coisas, do que se estivesse com um profissional lá já orientando a fazer da forma correta, né? Isso, e tem a questão também de que, assim, né, conforme o tempo vai passando, né, existem novas formas de construir. Então, assim, depende, vai que o cliente fechou o projeto agora e 2 anos depois que começou a construir. Então, assim, existem outras formas, outras tecnologias, então é importante a gente estar presente na obra, nós que, assim, as pessoas que fizeram o projeto principalmente, né, porque são as pessoas que estão por dentro de tudo, então qualquer tipo de dúvida, qualquer coisinha que aconteça, então, assim, para estar orientando, para estar explicando, né, para não ter nenhum tipo de problema, e até para ver também ali na hora da obra, as melhores soluções, né, as melhores soluções impostas ali, né, para poder realmente ser executado da melhor forma possível. Perfeitamente. Eu sinto bastante isso, assim, alguns clientes, eles acabam não contratando o serviço de acompanhamento técnico, mas na hora lá da obra fala: Vinícius, tem como tu vir aqui conferir o gabarito? Vinícius, tem como tu vir se o estrutural está correto? Aí eu falo assim: quem é o responsável pela execução? Quem foi que assinou? Não, mas fulano de tal não vem. Então, assim, é difícil pra gente. Daniel e Moana, eles estão aqui porque eu senti que eles são na mesma linha de queremos fazer serviços bem feitos. Um projeto bem sucedido não fica no papel. Ele vai ser executado. E quando ele for executado, nada melhor você ter pessoas que entendam para responder. Eu nem puxo a sardinha pra gente. Se você contratar qualquer engenheiro, qualquer arquiteto,
que saiba de obra, eu tenho certeza que já vai ser fenomenal. Às vezes você consegue contratar por um preço mais em conta, ser algum familiar, parente, comigo não tem problema. Mas saiba que um projeto, ele não morre ali na entrega dos papéis para o cliente. Ele vai além, ele vai até o dia da entrega da obra. Sim. Se você puder, contrate um profissional experiente para acompanhar a sua obra e evitar grandes transtornos, né? Eu vejo um dos grandes exemplos que eu posso citar é porcelanato polido, que o cliente acha lindo e maravilhoso, e colocar em uma área molhada, um banheiro, uma área gourmet. E aí depois que o cliente está lá, pagou caríssimo no metro quadrado do porcelanato, liga pra gente e fala, Vinícius, meu filho está caindo direto. Ele não sabe que o porcelanato polido não é o indicado para áreas molhadas, né? Nós temos outras opções. Então, um profissional acompanhando sua obra, ele consegue antecipar o problema. Vocês juntos conseguem evitar grandes transtornos. E um projeto, por melhor que seja, se não tiver acompanhamento, se não tiver uma boa mão de obra, se não tiver uma boa empresa, vai ser só um bom projeto, mas não vai ser uma boa casa, não vai ser um bom lar. Mas nós estamos aqui, Moana, Daniel, eu acredito que em breve a régua vai subir, o nível vai subir, e nós vamos tirar essa ideia de que casa dá dor de cabeça, de que reformas espanta casamento, né? Dá divórcio. Então, eu acredito que tudo começa com a sinceridade, de você chegar para um profissional, expor os seus problemas sinceros. Vou até compartilhar aqui uma coisa que eu nunca compartilhei. Uma vez uma cliente chegou para mim, olha que eu amei a sinceridade dela. Ela falou assim, Vinícius, eu quero uma barra de polidense no meu quarto. Eu amei a sinceridade dela, porque ela teve coragem de falar para mim. Sim, mas tem que ser desse jeito mesmo. Porque ela falando isso, como a casa dela não tinha laje, eu previ uma viga metálica passando para sustentar essa barra. Então, eu imagino o quanto aquela mulher teve de coragem para falar para mim, e eu amei ela falando isso. E com certeza ela deve estar feliz agora. O marido também. Espero, então, esse foi o exemplo que eu dei bem forte, né? Que até minha mulher deve estar olhando assim, vixe, em casa eu vou ter que explicar, Daniel. Mas é um exemplo que, quando você está dentro de um escritório de arquitetura, ali pode falar. Exponha tudo que você deseja, todas as suas expectativas sobre a casa, que eu tenho certeza que vocês, ou um bom profissional, vai conseguir mensurar, identificar e planejar isso em uma casa. Eu estou muito feliz com a presença de vocês. Nós também, nós ficamos extremamente felizes de estar aqui. Agradece o convite, né? Já vou fazer outro daqui a pouco, viu? Eu conheci o Daniel, nunca tinha visto a Moana, né? Conheci o Daniel, nós estamos com uma obra que eles fizeram o projeto, é uma obra grande, 440 metros quadrados de obra, e nessa obra eles fizeram um projeto, estão acompanhando, e nós também estamos acompanhando, né? Então, olha que engraçado, 2 engenheiros, ele de um escritório, eu de outro, estamos acompanhando a mesma obra. Vinícius, pode isso? Claro que pode. Daniel não é meu concorrente, Moana não é meu concorrente, nós somos parceiros. Vinícius, não quer dizer que se eu pagar o Daniel, tu recebe também? Não, ele tem o Pix dele, eu tenho o meu, mas eu entendo que quanto mais a gente divulgar a nossa área, quanto mais os clientes entenderem para que nós servirmos, eu tenho certeza que tudo vai ficar melhor. Eu conheci Daniel assim, hoje eu conheci Moana, estou muito feliz. Eu acredito que não deu para abordar tudo, mas deu um gostinho de quero mais. Eu acho que isso é o mais importante. Sim. Moana, tem mais algum ponto que você deseja tocar, que você falou, eu vou lá e eu vou falar isso, e você não falou até agora? Não, eu acho que a gente conseguiu assim, dar uma pincelada, né, assim, nos pontos mais importantes, né, para ter realmente uma obra saudável através do projeto, e entender essa questão mesmo dos processos, né, de cada serviço, e para chegar nesse resultado final, né, e principalmente para o cliente ele ter esse entendimento também de como que funciona, como que ele de fazer essa abordagem mesmo como profissional, né, então assim, e de mostrar também que nós estamos ali para ajudar realmente. E isso é um ponto muito importante para que você também tenha uma economia na sua obra. Perfeito.
E nós somos parceiros, né, dos clientes, nós queremos Sim, realizar, com porque certeza. eu vejo quando uma obra é inacabada, dói. É. É um sonho interrompido e a gente não quer isso. Daniel, feliz pela sua presença, muito obrigado. A sua calma me impressiona. Eu quero ser um cristão como você, paciente. Eita, olha. Será que eu consigo, Moana? E Moana, muito obrigado por ter aceitado. Eu sei que dá um nervosismo estar aqui ao vivo, mas são esses desafios que fazem a nossa profissão ser tão linda. Muito Verdade. obrigado e até logo, viu? Obrigada a você.